Olá, meu nome é Frederico, eu sou terapeuta, desenvolvi o sistema Campo Celestial, que é um sistema terapêutico evolutivo para ajudar as pessoas na sua jornada evolutiva. Uma jornada evolutiva é a jornada da consciência, o caminho nosso de evolução da nossa consciência nesse planeta. E hoje nós vamos estar falando, dentro dessa jornada evolutiva da consciência, nós vamos estar falando de um tópico importante, que é a base do nosso processo evolutivo, que é a restauração do equilíbrio. A perda do equilíbrio, ela está ligada à polarização. Tudo no universo está polarizado, são polos. E quando um polo cresce muito, o outro diminui. Dois polos são duas coisas que estão amarradas, interconectadas. Então, se elas estão ligadas, como numa balança, um prato desce, o outro prato sobe. E aí se instala o desequilíbrio, ou seja, a polarização, o excesso de focalização em uma determinada coisa faz com que aquilo cresça muito em detrimento de outra. E aí gera-se o desequilíbrio. Na cultura ocidental, nós não temos um nome para esse desequilíbrio, para essa polarização, esses dois polos que, quando em excesso, geram uma desarmonia, um desequilíbrio. Mas na cultura oriental, eles fizeram essa observação há milhares de anos atrás, que as coisas, todas as coisas e as situações na vida toda se polarizavam. E aí deram um nome de Yin e Yang para esses dois polos. Então, coisas que têm uma determinada característica, semelhante à luz, o fogo, o calor, para cima, eles chamaram de Yang. Há outras que têm características de frio, de escuro, descendente, chamaram de Yin. Um não é melhor do que o outro, eles são dois polos de uma coisa. Então, dois pedaços de uma mesma coisa que precisam estar em equilíbrio. Quando um polo cresce muito mais do que o outro, gera-se um desequilíbrio, óbvio, a balança fica muito para um lado, e isso quer dizer no nosso corpo doença. Toda doença é um estado de desequilíbrio. Quando você vai fazer um exame, mede a pressão está alta ou baixa. Se ela está alta ou baixa, ela está fora do equilíbrio. Então tem uma faixa de equilíbrio onde ela está normal. Se saiu do equilíbrio, você está em processo doente ou em processo de adoecimento. A glicose está alta, está baixa. Você pegar os exames de laboratório, um monte de outras coisas que vem lá, tiroxina, por exemplo, hormônio, está alto, está baixo, as células sanguíneas vermelhas estão alto ou está baixo, está fora da faixa de referência, está com problema. Está dentro da faixa de referência, ou seja, está dentro do equilíbrio, está ótimo. Uma doença é um estado de desequilíbrio. E na cultura chinesa, como é que eles fazem? Eles, na medicina tradicional chinesa, porque hoje a medicina ocidental chegou na China também, então eles falam as duas línguas, mas na cultura antiga da medicina tradicional chinesa, de onde vem a acupuntura e outras técnicas de tratamento, se falava que as doenças eram desequilíbrios do Yin e do Yang. Então você tem uma deficiência no Yin do rim, uma deficiência no Yang do rim, ou uma deficiência no Yin do fígado, um excesso de Yang no fígado. Então as doenças eram definidas como desequilíbrios. Então ele dizia, olha, tem desequilíbrio, como a gente falou de Yang, é calor. Então tem deficiência do Yang, então está faltando calor naquele sistema, ou está com excesso de calor, está com muito Yang, está com excesso de calor, com excesso de agitação, com excesso de atividade, várias coisas que estão relacionadas ao Yang. Então as patologias eram definidas como estados de desequilíbrio, são definidas na medicina chinesa dessa forma. Então, qual é o nosso propósito?
né, um dos nossos propósitos na vida é viver sem doença, não adoecer. Então, na nossa jornada evolutiva, né, no curso, por exemplo, da jornada evolutiva, a gente conversa sobre que é possível viver sem doença. O que é? Você precisa restaurar o equilíbrio e mantê-lo. Então, se você vai no médico, está tudo dentro da faixa de equilíbrio, o exame está todo dentro do equilíbrio, está tudo bem, está ótimo. Você está no equilíbrio, está saudável. Então, o princípio é manter o equilíbrio. Esse é o princípio da saúde. E é o princípio que a gente, né, explica aí nos nossos trabalhos, que a gente tenta ensinar as pessoas como viver em equilíbrio. E aí tem muitas coisas a serem consideradas quando a gente pensa em viver em equilíbrio. Não é nada complexo, mas depende de uma consciência. Então, por isso é uma jornada evolutiva da consciência. A consciência começa a estar mais atenta para os seus desequilíbrios. Ela está percebendo, ela tem que perceber quando ela entra em desequilíbrio, para manter o estado de equilíbrio. Então, a princípio, nós restauramos o equilíbrio e depois nós conservamos o equilíbrio. E aí, quando você entra nesta fase, quer dizer, você apenas está mantendo a sua saúde. Vamos abrir um pouquinho essa questão então, do equilíbrio. Nós temos 3 instâncias, que é pensar, sentir e agir. Então, se é uma pessoa que pensa muito, que é uma pessoa muito mental, que tenta resolver todas as coisas antes de agir, a primeira coisa que ela faz é pensar, analisar, estudar e rever, né? Ela fica um tempão ali, aí depois é que ela vai agir, né? É uma pessoa que está com muita atividade no mental. Às vezes ela fica só no mental e não consegue agir, não consegue sentir, né? Para o sentimento, ela fica só pensando, analisando, entendendo, estudando e fica só na mente. Então, ela fica com uma polarização muito grande na mente. A energia dela está toda na mente, está toda no mental. Então, ela criou um desequilíbrio entre pensar, sentir e agir. Então, esse centro do pensamento dela está com excesso, está superativado. Há pessoas que são muito emotivas, qualquer coisinha ela chora, ela se desmancha em lágrimas, né? Tem vários tipos de emotividade, outros não são chorões, mas se sentem feridos com qualquer coisa, se sentem magoados com facilidade, né? Outros, né, tem outras posturas de ficarem tristes, né, deprimidos com as situações, a autoestima baixa, ou se tornarem muito vaidosos, muito orgulhosos, né? São todas posturas do emocional, né? São todas polarizações emocionais, né? Então, com excesso de energia no emocional, né? Então, essa pessoa está com muita energia no emocional e ela começa então a debilitar, né? Às vezes ela age só no emocional, ela não pensa na hora de fazer. Nossa, coitadinho de fulano de tal, vai lá ajudar. E aí, né, não tem dinheiro para pagar as contas e ainda está ajudando o outro, que coitadinho, que está passando dificuldade. Mas aí chega no final do mês e está encrenca, né? Porque o dinheiro que ela tinha não dava para pagar as contas, ela usou ele para ajudar o outro e aí não sabe mais o que faz, e aí vai ter que pedir alguém para ajudar ela, né? Porque agiu excessivamente no emocional. Há outras pessoas que estão com muita energia no nível da ação, que é o nível físico e energético, que é o nível do corpo, né? E da energia, que também se liga ao corpo. Então, são pessoas de ação, a questão dela é agir, ela às vezes faz as coisas impulsivamente e não pensa nas consequências dos atos dela, né? Tem que fazer isso, e faz. Aí o negócio, né, cria problema para os outros, né, magoa as outras pessoas, né, fica um serviço às vezes mal feito porque não pensou que podia fazer aquilo bem feito. Então são pessoas impulsivas, elas estão agindo muito na ação, por exemplo.
né? Tem vários tipos, né? Formas de se agir na ação. Mas então elas são pessoas muito de ação. A questão dela é agir. Ela pensa menos, ela vai sentir menos e ela vai agir mais, vai procurar agir, né? Tomar atitude e fazer alguma coisa. Então trabalha, tem uns que trabalham o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, arrumando casa, olhando o trabalho de menino, né? E é ação, tá trabalhando, agindo, né? Então acaba gerando um outro desequilíbrio, porque a energia está demais ali, deixa de sentir, deixa de pensar e de conseguir equilibrar situações da vida, né? Então, né, como a gente falou, pode fazer uma coisa que magoa os outros, né? Porque se tivesse com o emocional equilibrado ali junto, ela perceberia que aquela sua ação ia causar problema para o outro, ia machucar o outro, então ela não ia, né, agir daquela maneira, ia procurar uma outra maneira que não machucasse as pessoas. Ou se aquele negócio que ela fez, né, não vai dar um resultado muito bom, porque não pensou, não analisou, não raciocinou em cima. Então, se ela para e pensa um pouquinho como que ela vai fazer isso, eu tenho que consertar esse negócio aqui, como é que eu vou fazer para consertar essa coisa? Aí ela para, pensa, analisa, não, vamos fazer assim, assim vai ficar melhor. E vai e faz, né? Aí ela vai impulsivamente, ela faz um negócio, aí no meio do serviço ela percebe que ficou faltando uma coisa, faltando outra, e aí faz um monte de gambiarra e fica aquela porquê, né? Faltou então o equilíbrio dos centros, pensar, sentir e agir. Bom, todos nós então temos esses três centros. A gente pensa, a gente sente, a gente age e a gente pode desequilibrar qualquer um deles, né? Ficando muito num e muito no outro. Mas dentro da mente há diferentes formas de pensar. Há pensamentos yin e pensamentos yang, né? Há a mente racional, a mente intuitiva, né? A mente dispersa, a mente focada. E do mesmo jeito tem o emocional. Tem pessoas que são tímidas, pessoas que são extrovertidas, expansivas. E são desequilíbrios que estão ali dentro, né? Então uma pessoa muito extrovertida é problema, porque ela acaba falando mais do que devia, né? E aí machuca os outros. O tímido demais é ruim, ele não se posiciona, ele fica triste, deprimido, alguém fala alguma coisa, ele não se posiciona, né? E aí depois fica lá todo para baixo, porque as coisas não deram certo. Então, existe dentro do mental, do emocional e do nível de ação, que também é a mesma coisa, né? Então são pessoas que às vezes são muito focadas em fazer uma determinada coisa, só trabalhar para ganhar dinheiro, o outro não, nós temos que trabalhar para arrumar tudo, para deixar tudo arrumado, para arrumar a casa, para deixar tudo bem feitinho, não precisa se preocupar com esse negócio de ficar ganhando dinheiro. Então existem polarizações diferentes. Eu preciso de dinheiro, também preciso de arrumar minha casa. Eu preciso sair para trabalhar e ganhar dinheiro, mas também preciso ficar em casa e arrumar as coisas. Então, existe todo um equilíbrio dentro do agir, do sentir e do pensar. Existe uma polarização lá dentro. Então, nós vimos então, né, aqui que existem duas polarizações, no sentir, no agir e no pensar. Então, nós temos 6 polarizações. Bom, se existe uma polarização, existe um princípio de equilibrar aquela polarização, né? A harmonia é o equilíbrio. Então existe uma polarização na mente, no yin e no yang, né? Uma mente yin ou uma mente yang, uma mente focada, uma mente dispersa, intuitiva, racional, quer que seja. E existe um princípio de que eu posso equilibrar isso. Então eu tenho 3 possibilidades na mente, tenho 3 possibilidades no emocional, tenho 3 possibilidades no nível de ação. Isso resulta então em 9 possibilidades, 6 polarizações e 3 pontos de equilíbrio. Para quem conhece esse diagramazinho, ele é conhecido como o Enneagrama, N9, né? 9 pontos, 9 desenhos. Então são 9 posturas, né? O Enneagrama fala em 9 tipos de personalidade, mas nós aqui trabalhamos e procuramos enxergar isso de uma maneira mais ampla, né? Nós não estamos falando só de 9 tipos de personalidade.
A gente fala de 9 posturas que acontecem dentro de todo mundo, porque todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo age. E não é nada que seja totalmente yin ou totalmente yang. Né? Ninguém é totalmente racional ou totalmente intuitivo, 100%. Né? Sempre tem um pouquinho. Você pode ser muito racional, mas tem um pouquinho do lado intuitivo, do lado sensitivo. E do mesmo jeito, você tem muito sensitivo, mas tem também o racional. Né? E assim é. Então nós temos todas essas 6 polaridades e as 3 possibilidades de equilíbrio, todos nós temos. A diferença entre uma pessoa e outra é que um usa mais uma polaridade, o outro usa mais a outra. Há pessoas que usam muito o yang no corpo, outros usam muito o yin da mente, outros usam muito o equilíbrio, né, na mente ou no emocional, né, ou tentam equilibrar, né, e aí não conseguem equilibrar e ficam, né, mais desorientados do que tu. Né? Bom, mas então cada um direciona para um aspecto predominante. Isso é que se chama de personalidade. Por isso eles falam que existem 9 tipos de personalidade. Mas temos todas essas vibrações dentro da gente, essas possibilidades. E o princípio é que a gente tem que equilibrar todas essas polarizações para que a gente esteja em harmonia. A gente tem uma polarização principal, que é a nossa personalidade, que é uma polarização que a gente já traz, né, desde criancinha. Depois em outro vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então a gente tem essa polarização e a gente precisa aprender a equilibrar essa polarização, porque como a gente comentou lá no início desse vídeo, polarização leva à doença, leva a algum tipo de desarmonia, quer seja uma polarização na mente, no emocional ou no nível de ação. Se ela for grande, se ela sair da faixa de equilíbrio, ela vai resultar mais dia menos dia em alguma doença. Por isso, nós trabalhamos a personalidade junto com o corpo. A personalidade está totalmente amarrada ao corpo. O emocional, o mental, o físico, é tudo conectado. E a gente precisa então fazer o equilíbrio geral desse sistema. E aí, como que a gente faz esse equilíbrio geral? Muita gente fica só, não, vamos mudar o pensamento, vamos mudar as nossas emoções. É uma parte da história. Eu falo que é uma parte, porque a coisa é muito maior, está tudo ligado, corpo, emoção, energia, está tudo conectado. Então quando eu falo em mudar o meu pensamento só, o que está acontecendo aí? É uma pessoa polarizada. A polarização dela está na mente. Ela acha que a mente resolve tudo. Entendeu? Ela está aumentando a polarização dela. Quando ela acha que a mente resolve tudo. Outro que acha que é só mudar as emoções, nós temos que trabalhar o emocional, que ele é o mais importante. É a mesma coisa. É uma pessoa que está polarizada no emocional. Acha que o emocional vai resolver tudo. Não consegue enxergar que ele precisa trabalhar as outras coisas. Então, o trabalho tem que ser completo. E aí nós vamos fazer, então, uma primeira ligação. Quando se fala em Enneagrama, não se fala em centros energéticos, que são chamados de Dantians na cultura chinesa. Então, na medicina chinesa não fala de Dantians, mas se você for procurar as práticas de Qigong ou a alquimia interna chinesa, você vai ver esse termo, que é Dantian, o reservatório de energia, o baú do tesouro. Então, nós temos 3 Dantians: superior, médio, são centros energéticos que estão dentro do corpo, né? São locais que armazenam energia na mente, no emocional e do nível físico. Por isso, quando eu pus aquelas imagens anteriores, que eu pus as 3 bolinhas, a bolinha grande aqui, depois uma grande aqui, uma outra ali, são esses 3 centros. Não foi simplesmente ilustrativo de mental, emocional e ação, não. Porque são 3 centros energéticos que estão relacionados com os 3 centros do Enneagrama, com
essa polarização que acontece na nossa personalidade. Então, uma personalidade mental, ela tem esse centro muito ativo, que é esse Dantian superior muito ativo. Uma pessoa que é muito no nível de ação, né, ela tem o Dantian inferior do corpo muito ativo, né? E o desequilíbrio é problemático. Então, veja bem, nós estamos agora amarrando, começando uma amarração de uma coisa que aparentemente parecia que era psíquica, nós estamos amarrando ela com energia. E vamos ver como é que essa coisa desenrola, né? Porque isso aí, nós estamos só um pontinho aqui, um pontinho dentro da cabeça, um pontinho dentro do peito, o outro pontinho lá no baixo ventre. Esses três centros, esses três dantians ou reservatórios de energia, reservatórios de pensamentos, de emoções e de vitalidade, eles estão ligados a canais de energia. Eles fazem parte de uma anatomia sutil, né, de uma anatomia energética, e eles se ligam a canais. Existem canais que passam por eles, que se conectam a eles, então eles vão estar conectados a vários canais. Os canais de energia, por sua vez, estão ligados a órgãos. A gente vê naqueles mapas de acupuntura e vem lá o canal do rim, o canal do pulmão, o canal do coração. Ele está ligado ao órgão, a um órgão, né? Na realidade, esses canais estão ligados a vários sistemas, né? Vários órgãos e partes do corpo. Então, falar o canal do rim, não é só o rim, ele está ligado com o rim, com o sistema reprodutor, está ligado com ossos, está ligado com o ouvido, com o cabelo, né? Uma série de coisas e uma série de funções, né? Então, ele, quando fala canal do fígado, ele liga com o fígado, liga, mas liga também com outras coisas, liga com músculos, né? com os tendões, e etc. Com olhos. Então, os dantians, os centros que estão relacionados ao nosso psiquismo, à nossa forma de agir, à nossa personalidade, estão relacionados com centros, esses centros energéticos que relacionam com a personalidade, estão ligados com canais de energia. E esses canais de energia estão ligados com os órgãos. Opa, a amarração é maior. Aí já começamos a ver que o psiquismo, uma forma de agir tendenciosa, vai estar ligada com o órgão. Então vai ter uma ligação específica. Um determinado padrão de pessoa que é muito mental vai ligar com um determinado órgão. Não é com qualquer um, né? As coisas não são aleatórias, né? Tem um órgão que está ligado ali. Então, o outro que é muito emocional vai estar ligado com o órgão. Então, se eu sou yang no emocional ou sou yin no emocional, eu ligo com um órgão. Se eu sou yang, se eu sou yin, eu ligo com outro órgão, né? E assim vai. Então, nós temos na medicina chinesa vários grupos de órgãos e o nosso psiquismo, os chineses já falam já há milhares de anos que os órgãos estão ligados com emoções. Aí agora nós estamos fazendo uma outra amarração diferente. Né? Essa amarração não está dentro da medicina chinesa, você não vai encontrar isso nas obras de medicina chinesa. Né? Eu desenvolvi essas teorias. Né? Eu veio as intuições, os insights, e aí eu fui analisando e pensando e vindo mais insights, e estou aí desenvolvendo esse trabalho que é o sistema campo celestial, né? E sintetizado agora, eu estou sintetizando esse trabalho no que eu chamo de jornada evolutiva. Então, tem essa amarração muito específica, né? De canais de energia com órgãos, com dantians, com padrões de personalidade. E essa amarração é uma amarração grande. Então, o sistema energético tem outras coisas. Tem a aura, com várias camadas, tem os chakras. Né? Então, os chakras vão estar ligados também com órgãos. Quem já estudou um pouquinho de chakras, a gente explica isso aí nos cursos. Né? Os chakras estão ligados com órgãos, com glândulas, que também estão ligados com os canais de energia, com os sistemas energéticos da medicina chinesa. Então, quando você fala lá de pulmão, o sistema energético pulmão, ele está ligado também com a tireoide. O canal do pulmão, ele começa aqui e termina aqui.
né? Mas daqui ele tem um ramo interno que vem na garganta, onde está a tireoide, e vem um canal do pulmão num braço no outro. Daqui os dois têm um ramo interno que vem na tireoide, e depois esse ramo vai para o órgão pulmão por dentro do corpo. Então ele está ligado com o pulmão, mas também está ligado com a tireoide. Por sua vez, quando você vê chakras, você vê que o chakra laríngeo está ligado com a tireoide, né? O chakra frontal está ligado com a hipófise, né? E assim vai. Então nós colocamos mais uma outra coisa aí dentro dessa amarração, quer dizer que personalidades também estão amarradas com chakras, com canais de energia, com órgãos, com dantians, né? Tem todo um sistema amarrado. Então quando eu me torno tendencioso para um determinado aspecto, quando eu me polarizo muito num determinado aspecto, eu me torno muito mental, por exemplo, uma mente muito yang, eu vou jogar muita energia em todo esse sistema que estiver relacionado, todos os canais, órgãos e chakras que estão relacionados a esse sistema, e por sua vez tiro a energia dos outros sistemas. E aí gero um desequilíbrio. E aí eu permaneço nesse desequilíbrio por longo tempo e entro em algum processo de desarmonia, de doença. Então, no que a gente faz? Como é que a gente precisa trabalhar esse equilíbrio? A gente precisa trabalhar o equilíbrio energético junto com o equilíbrio emocional e mental, né? Emoção e pensamento andam juntos, né? Então, quando eu vou levar uma energia, eu levo a energia para um órgão, eu estou levando uma energia lá para o meu fígado, né? Eu vou levar uma energia de equilíbrio para aquele órgão, né? Então eu sei que o meu fígado se desequilibra com a raiva, com a irritabilidade, então eu levo a vibração de liberdade, de tolerância para o fígado. Então, se a energia que corre no canal do fígado, passando por chakra tal, né, pelo dantian tal, e vai com uma vibração específica para o fígado, eu consigo harmonizar com aquela vibração de relaxar, de soltar, de liberdade, né? Não precisa controlar tudo, né? O fígado adora controlar, segurar as pessoas e controlar tudo, ter tudo sob controle. Então, se eu levo essa, solta, relaxa, deixa a coisa fluir um pouco mais naturalmente, deixa a energia do fígado fluir. Então, se eu levo a energia para o órgão com a vibração de relaxar, de soltar, de deixar fluir, eu harmonizo o órgão, eu energizo e harmonizo aquele sistema. E automaticamente eu começo a harmonizar a minha personalidade. A medicina chinesa ela tem uma série de sistemas de equilíbrio, né, que a gente pode usar, né, que vão então se amarrar com nossos padrões de personalidade, mas tem coisas mais, né? A gente está só falando um pedaço da história. Então, por exemplo, o símbolo do campo celestial, a logomarca do campo celestial, ela traduz o quê? O yin e o yang é o que está lá no fundo, que está por trás de tudo, que é o equilíbrio. O equilíbrio é o que está por trás de tudo. Depois ela tem os 5 elementos numa distribuição, que é a distribuição do ciclo cosmológico, que é a distribuição do grande equilíbrio interno. Tá? Não vamos discutir sobre isso agora. Tem aí mais coisas, tem, né, uma flor desenhada, tem os trigramas, então os trigramas estão todos amarrados ali, tem uma florzinha cheia de linhas amarrando com os trigramas. Nós nem falamos de trigramas, mas se eu fosse falar de trigramas eu teria que começar a amarrar com canais extraordinários de energia. Os trigramas são amarrados com canais extraordinários de energia, estão ligados com uma coisa que é chamada de essência, então entram uma série de outros conceitos, né? Então isso um outro momento. Tá? Então, existe um equilíbrio geral. Nós demos uma apanhada nesse fato de que a gente precisa fazer esse equilíbrio geral, que esse equilíbrio geral tem uma série de amarrações, né, que precisam ser trabalhadas. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.